Vamos orar. Meu irmão, uma semana de desafios para nós também. Eu tenho certeza que Deus vai honrar os nossos desafios. Deus vai honrar a tua casa, a tua família. Deus vai honrar o teu clamor nesta noite. Apresenta para Deus todas as vezes que nós nos dispomos e falamos: Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Oh, meu irmão, Deus, Ele quer encontrar em mim e você um espaço para Ele fazer o milagre acontecer. Ele só precisa da fé, assim como aqueles 5 peixinhos, aqueles pães, aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos ali, alimentaram uma multidão. Deus, Ele faz no pouco a multiplicação. Deus, Ele multiplica e Ele vai multiplicar a mim e a tua vida nessa noite. Senhor, graças te damos, porque Tu és bom. A Tua bondade e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Nosso coração se alegra, Senhor. Se alegra, ó Deus, não pelo dinheiro, mas se alegra pela voluntariedade, pela disposição que os Teus filhos estão encarando esta obra, os desafios que estão sendo postos, e cada um tem abraçado da maneira que pode, tem tentado, tem orado, tem ajudado, tem estado. E isso é igreja, Senhor. É entendermos que temos um tempo de trabalho, às vezes um trabalho árduo, mas nós estamos lançando as sementes, estamos, ó Pai, arando a terra, estamos preparando a terra, ó Deus, para outros participarem, para vidas serem abençoadas. Nós somos apenas vasos em Tuas mãos, nós somos apenas instrumentos para que o Senhor possa usar da maneira que lhe aprouver. Estamos aqui para sermos gastos, ó Pai, por Ti, Senhor. Usa-nos, faz de nós um canal do Teu fluir, ó Pai, no nome de Jesus. Tu tem levantado aqui um povo abençoado, um povo forte, um povo de coração, ó Pai, que está voltado para Ti, Senhor. Eu tenho certeza que esta semana vai ser uma semana de grandes vitórias, vai ser uma semana de notícias que vão chegar e adentrar a casa dos Teus filhos, de coisas grandes e firmes e tremendas que Tu vais fazer, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa os empreendimentos, abençoa as causas da justiça, tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos têm clamado, têm esperado, têm pedido. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que abre os caminhos no meio do deserto para que o Teu povo passe. Tu és o Deus que faz com que as muralhas ruam, elas venham cair, ruir diante de nós, para que possamos, ó Pai, adentrar aquilo que Tu tem dito a nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a saúde do Teu povo, dá saúde aos Teus filhos. Repreende, Pai, toda a enfermidade, toda a doença, tudo aquilo que soa, ó Deus, como algo que parece que está acontecendo, mas Deus, nós repreendemos a dúvida, o medo, joga por terra, porque Tu és o Deus que cura, que sara. Tira o medo do coração, tira a ansiedade do coração e faz com que essa pessoa tenha certeza de que Tu já curaste, de que Tu já fizeste essa obra, de que toda doença ela já caiu por terra e que não há resíduo nem resquício de nada, porque Tu és o Deus que cura, que sara, que limpa, que expurga a doença, o mal, tudo que não provém de Ti caia por terra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que salva. A nossa casa vai Te servir, a nossa casa vai caminhar junto a nós. Ó Pai, o Senhor tem levantado um tempo em que os nossos estarão caminhando conosco. Nós temos orado e clamado aqui e não temos, ó Pai, desistido daquilo que Tu tens dito, de que eu e a nossa casa, de que a nossa família, de que os filhos, de que a mulher, de que o marido estariam caminhando junto conosco. E eu creio nisso, Senhor. Ó Pai, que haverá salvação, que o Senhor os trará para perto, estará junto na caminhada. Ó Pai, está chegando esse tempo, ó Pai, de que nós entraremos pelas portas da igreja com toda a nossa família, com todos aqueles que nós temos pedido para que o Senhor liberte, para que o Senhor saia, e cremos, ó Pai, que está vindo esse
esse tempo, o tempo que o Senhor vai salvar os nossos, vai salvar os nossos vizinhos, vai salvar os da nossa casa. Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se levantado a nosso favor. A tua bondade tem sido, ó Pai, imensurável, indescritível aquilo que o Senhor tem feito em nossos dias. Temos vivido fé, Senhor. Temos vivido aquilo, ó Pai, que naturalmente jamais viveríamos. Temos visto coisas que naturalmente jamais veríamos. Temos vivenciado coisas que naturalmente o homem natural jamais viverá. Porque temos colocado os nossos olhos em Ti, Senhor. Não temos perdido a nossa esperança. O salmista diz: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Ó Pai, o Senhor tem nos sustentado e não tem permitido que a vergonha venha sobre a nossa vida. O Senhor tem sido bom, misericordioso. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, você vai deixar aberto que eu vou ler alguns versículos. Paulo vai falar sobre a ressurreição. Paulo vai falar da glória dos corpos terrenos, da glória dos corpos celestes, da glória do corpo espiritual. Paulo ele vai fazer um discurso veemente sobre a certeza da ressurreição. Por quê? Porque haviam pessoas que estavam pondo em xeque acerca de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Jesus ele aparece primeiro para Pedro, aparece para os 12, aparece para mais de 500 irmãos naquela época, aparece para Tiago e por fim para todos os apóstolos. Então Jesus deu provas de que ele havia morrido e que ele havia ressuscitado. Porque Paulo no seu discurso vai dizer que se Jesus não morreu, a sua pregação e o que estava sendo pregado não havia sentido, não havia valor algum. E isso, existia uma corrente do pensamento dos saduceus que não criam, e muito deles estavam ali com essa ideologia de que a ressurreição em que Cristo estava, no caso inserido que Paulo estava pregando, não era uma ressurreição plena, não era uma ressurreição que pudesse admitir a certeza de que o homem obteria pós-morte a vida, porque a vida interrompida no Éden, a morte que perpassa o ser humano, essa precisava ser remida para que a ressurreição religasse e restaurasse a vida que foi posta no ser humano para que ele pudesse ter a vida eterna. Só há vida eterna quando essa vida é restituída a Cristo, porque todos que estão em Adão já sabem que vão morrer um dia. Todos nós que somos descendência de Adão morreremos um dia, isso é fato, e nós temos que entender isso aí. Abra comigo o capítulo 15, vou ler alguns versículos para a gente começar. Capítulo 15, versículos 12, 14, 19, 21, 22, 35, 39, 54 a 57. Por que eu preciso fazer essa leitura desses textos? Para que vocês entendam a respeito do que Paulo está falando sobre o discurso da ressurreição. Capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Perceba que Paulo, ele já começa o seu discurso fazendo uma indagação, uma pergunta acerca daquilo que as pessoas ali em Corinto, porque Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, estava razoando acerca da ressurreição. Aí o texto vai dizer assim no versículo 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo, quando usa o termo miseráveis, é digno de piedade. E quando ele fala de esperar, ele fala de esperança. Se a perspectiva for só terrena, se esperarmos somente dentro da perspectiva humana, e ele está falando da vida a posteriori, vinda da ressurreição de Cristo, que só consegue encontrar esta vida quem novamente entra no processo da salvação e, consequentemente, vai ressurgir para a nova vida. Me acompanhe, versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte que veio por Adão, essa passou a todos os homens e todos vão morrer. A certeza que temos é que nascemos e que um dia vamos morrer. Isso é fato, e por mais que você tenha medo ao pensar sobre isso, você só terá medo se você não compreender o que Jesus veio fazer por mim e por você. Ele veio fazer com que esta vida, que até então, que nós chamamos da glória terrena, destituída pelo pecado do homem, pudesse, através de Cristo, ser restituída a continuidade dessa vida, que vai ser uma vida eterna. Sabendo que essa vida eterna é restituída, eu não tenho mais medo da morte. Por quê? Porque o próprio apóstolo lá na frente vai falar que tragada foi a morte na vitória. A ressurreição, meu irmão, é a certeza de que nós venceremos e vencemos a morte. A morte para nós já não é mais um impedimento ou um empecilho. Para quem compreende o plano da vida, da salvação, da ressurreição de Cristo, a morte para nós, ela já não nos traz mais medo. A morte é um processo no qual nós entendemos que a vida, ela vai continuar, ela vai passar, porque nós não estamos mais contados na glória terrena, e sim na glória espiritual, na glória que Cristo tem para nós a partir do momento que morremos com Ele e ressurgimos para uma nova vida. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem. Escute o que eu vou dizer para você. Todos nós morremos em Adão. Adão é uma prova do erro, do pecado, da morte, de que houve uma falha. Todos nós vamos conhecer a morte em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Cristo é o segundo Adão, e Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a morte veio por um, mas a salvação também veio por um homem, Jesus Cristo. Então ele veio para trazer essa certeza às nossas vidas. Versículo 35, Paulo vai dizer: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí eu concluo com você, versículo 54 ao 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Meus irmãos, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Em algum momento você já deve ter parado para pensar, porque isso é uma coisa que passa a todos os homens. Eu atendo pessoas e é muito comum quando as pessoas começam a bater a faixa de idade entre 30, 40 e 45 anos. É uma faixa muito comum acontecer isso. As pessoas que não são cristãs, elas começam a ficar reflexivas quanto à vida, porque é o que se espera que nessa faixa de idade até os 45 anos, estourando, é que as pessoas consigam, humanamente falando lá fora, as realizações, as suas conquistas. O que se espera é que nessa faixa de idade as pessoas já tenham resolvido as suas vidas. Elas já tenham tido família, filhos, trabalho, realizações pessoais, formação acadêmica e tantas outras coisas mais. Se espera que nessa faixa de idade se tenha a perspectiva que a pessoa alcance o que ela esteja alcançando. Quando se chega a essa faixa e você não vislumbra ou não tem vivido ainda essas coisas, isso começa a tomar o coração do homem lá fora. Não deveria tomar o coração do cristão. Mesmo sabendo que a realização é importante na vida do ser humano. Você deve querer buscar as realizações terrenas. Elas não são mais importantes do que as do céu, mas elas são um complemento de vida para que você tenha satisfação, prazer e você possa ter uma continuidade de vida que você olhe para si e fale: bem, eu fiz alguma coisa, bem, eu construí alguma coisa, porque isso é bom. É bom você sentir que nesse plano, nessa vida, você conseguiu produzir alguma coisa. Não é pecado. Não é pecado você querer alcançar, conquistar, ter. Isso não é errado. O errado é você, em algum momento, não saber o que você está vivendo. Ou não ter uma perspectiva muito além daquela que o cristão deve ter. Vindo para o cristão, as nossas perspectivas, tirando a parte terrena de conquista, elas são perspectivas alcançáveis. Elas não são difíceis. Você fala assim: não, não. Primeira coisa, eu quero falar com você sobre qual é a diferença da glória terrena e a glória celestial. Como nós lemos aqui, todos morrem em Adão. Todos nascemos e sabemos que um dia vamos morrer. Por quê? Porque o pecado ele limitou a glória terrena. Mas a glória do corpo espiritual é uma continuação em Cristo. Glória a Deus. A glória do corpo terreno ela foi rompida. Porque quando o homem peca em Adão, todos pecam. Por isso o salmista no Salmo 51 vai dizer: em pecado fui formado, em iniquidade minha mãe me gerou. Porque ele já herda geneticamente o pecado de Adão. Todos nós herdamos, todos nós nascemos tendo a necessidade de ser remidos ou encontrarmos com Jesus um dia, para que a salvação que ele postergou através da sua morte as gerações futuras no meio do tempo e do espaço, ela possa nos atingir. Em algum momento você vai ter que ter um encontro com Deus para que você obtenha a salvação, porque a salvação não é mérito nosso, é gratuidade. Ele deu de graça, mas você precisa minimamente compreender e aceitar esse propósito. Para quê? Para que essa morte que a gente sabe que um dia virá, ela não tenha mais domínio sobre nós. Viveremos aqui nesse corpo sabendo que um dia, ou pela morte ou pelo arrebatamento, iremos nos encontrar com Ele. Por isso que a glória do corpo terrestre, ela é uma. Por quê? Porque ela foi comprometida lá no Jardim do Éden. Quando o homem peca, essa glória é desfigurada. Por isso o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: agora o vemos como que por um enigma, o vemos como pelo espelho embaçado. Por quê? Porque nós não temos e não conseguimos na plenitude compreender tudo de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o pecado limitou, fez essa ruptura para que o homem pudesse atingir plenamente ou chegar no máximo que ele poderia. Por isso também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós estamos em busca da estatura do varão completo, do varão perfeito. Por quê? Porque isso é uma busca, esse alcance, ou vamos chegar plenamente nesse alcance quando nós estivermos salvos, arrebatados, ou tivermos partido dessa vida. Aí alcançaremos plenamente essa vida que já está
Isso é um mistério. Essa vida já está em nós. A vida eterna já começou para nós, não vai começar, ela já começou para nós. Quem vive em Cristo já vive a vida eterna. E por isso que a glória do corpo celestial, ela, presta bem atenção, a glória do corpo celeste, ela é um progresso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O corpo que temos hoje aqui é limitado de doenças. As células morrem. As pessoas, elas com o tempo, elas começam a adoecer. Elas vão perdendo células de memória. Isso tudo acontece com o corpo, porque a glória desse corpo está comprometida. É uma glória que vai se findar em algum momento. Mas, quando a gente fala da glória celeste, que é aquela pela qual aqueles que já morreram estão lá descansando, aguardando um dia estes, e nós que estamos vivos aqui, seremos transformados a termos um corpo que na verdade era para ter dado continuidade no Éden. Se Adão não peca, esse corpo iria estar num progresso, porque Adão, apesar de ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus, e ter tido de Deus o próprio sopro do fôlego da vida, soprou Deus no homem o fôlego da vida e soprou sobre as suas narinas o ruá, o espírito, a essência, a emanação, a espiritualidade de Deus no homem. Apesar de tudo isso, o homem estava num progresso, aprendendo, se desenvolvendo, porque apesar de ele ter a natureza de Deus, ele foi um ser criado. Deus é um ser incriável. Por isso que o homem precisava compreender na sua plenitude quem era Deus de maneira progressiva. Isso houve o entendimento no Éden. A vida que está nos aguardando, ela é uma continuidade dessa progressão que alcançaremos na eternidade. Na eternidade você pensa o quê? Que você vai estar estático? Que você vai encontrar com Deus e não tem nada a conhecer? Meu irmão, existe uma progressão de conhecimento que você ainda vai viver com Deus. Você acha que você vai ser salvo para estar num lugar onde as coisas são monótonas, onde não acontece nada? Meu irmão, isso é improvável de acontecer, porque o Deus que a Bíblia descreve é o Deus multiforme, que ainda continua trabalhando, como diz em João 15, e que a sua glória, meu irmão, ela continua sendo revelada. Abacuque disse: a terra está cheia do conhecimento do Senhor. Por quê? Porque tudo revela a pessoa de Deus. Todas as descobertas que os homens fazem, na verdade, é o conhecimento intrínseco na natureza que Deus colocou, códigos genéticos e uma série de cálculos matemáticos. Tudo na física está o conhecimento do Senhor, para que o homem, de alguma maneira, que acha que conhece ou que entende, só consegue usar minimamente menos de 10% da sua capacidade cognitiva. Ou seja, os neurônios, que são mais de 150 bilhões de neurônios, eles não conseguem usar nem 15 bilhões de neurônios. Por quê? Porque está limitado. O ser humano, quando pecou, se limitou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está nos preparando aqui nessa vida para nós vivermos aquilo que só Ele pode nos fazer viver. Meu irmão, o que você vive aqui, prazer como ser humano, de viajar, de passear, de ter, de comprar carro, de comprar casa. Meu irmão, isso não se compara, porque são prazeres terrenos, meramente voltados à vida que temos e muito limitado para quem Deus é. Sabe por quê? O carro que você usa, em algum momento Deus teve que abrir o intelecto de pessoas humanas para que criasse o carro. Bem, você vai querer o quê? Aquele que cria o carro por uma inspiração, ou tu vai querer aquele que dá inspiração para criar mais do que um carro, mais do que uma coisa passageira? Viveremos com aquele que deu a ciência a todos os homens e que dá ao homem um prazer que não é temporal e que não é passageiro. Você vai viver com um Deus que vai produzir em você uma alegria permanente, um prazer que não vai sair de você, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 que nos céus não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá lágrimas, porque Ele será a nossa luz. Então a diferença da glória terrena para a glória que nos aguarda é que essa nós já sabemos. A terrena, ela não foi
Mas deixa eu te dizer uma coisa, na glória celestial, na glória que está por vir, aquela que nem olhos viram, 1 Coríntios 2,9, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no entendimento do coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para eles. Isso nós não conhecemos ainda, conhecemos muito pouco de Deus. Versículo 19, ele vai dizer assim: se esperarmos nessa vida, seremos os mais miseráveis. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança? Se eu não acredito na ressurreição, como serão os meus dias? Você acredita piamente nisso? Que se você morrer com Cristo hoje, você assume uma forma de um corpo, aonde a Bíblia denomina corpos celestes. Apesar dele fazer o comparativo entre a glória dos corpos celestes, falando que a glória do sol é uma, a glória da lua é outra, e a glória das estrelas colocando como diferente, como uma beleza, uma estrela superior à outra, ele vai fazer um comparativo com a glória espiritual. Porque a distinção é feita entre as glórias desses astros. A distinção é feita na glória terrena para a espiritual. A glória espiritual que nós vamos viver, ela também é distinta. Aqueles que hão de receber a salvação dos galardões, também receberão coisas específicas da parte de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você viveu, aquilo que você produziu, aquilo que você contribuiu, e aí não no sentido financeiro, mas no sentido de produzir obras, de produzir para Deus, de fazer com que o caminho do Senhor fosse conhecido aos homens, isso você um dia vai receber. Se esperarmos nessa vida, escuta o que eu vou dizer para você, tem muita gente que espera nessa vida, por isso fracasso. Tem muita gente que confia no homem, por isso fracasso. Tem muita gente que não deposita sua confiança em Deus, por isso fracasso. Tem muita gente que não se lança de fato e de verdade, por isso fracasso. Tem muita gente que não anda com Deus de maneira plena, anda naquilo que lhe é conveniente. Tem muita gente que não sabe para onde vai e nem sabe o que está fazendo aqui na igreja, só sabe que as relações sociais são boas para ela, mas você precisa ter relação com aquele que é dono da vida, que é aquele que vai fazer você entrar na vida eterna, porque se você não estiver com ele, você não vai entrar na vida, porque a vida está nele e não nas pessoas à tua volta. Você tem que dever a ele todo o teu temor, a tua fidelidade, toda a sua primazia. A sua primazia é dele. O teu primeiro momento que você acorda no dia é para ele. O teu dia só começa bem se ele entrar e você chamar o teu dia. Meu irmão, primazia não é só de oferta e de dízimo que você tira a melhor parte, não. Primazia de tempo, primazia de consciência, primazia de trabalho, primazia do que eu sei, do que eu estou vivendo. Aleluia! Eu acho que tem muita gente que não conhece isso. E quem sabe Deus está me mandando pregar hoje sobre um tipo de vida que pessoas não conhecem. Porque para conhecer a vida eterna, a ressurreição que produz isso na nossa vida, nós temos que estar vivendo a glória espiritual. A glória terrena de Adão, se você estiver nela, você está falando ao fracasso. Se você estiver vivendo a glória espiritual, que é posteriormente aquela que Paulo, quando faz um discurso acerca da ressurreição, ele vai falar: ora, se Cristo não morreu, não tem valor. Mas se Cristo morreu, logo com ele eu tenho a vida, porque essa vida só se produz em Cristo. Uma outra coisa, deixa eu correr, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? A pergunta, a primeira parte é: como ressuscitarão os mortos? Essa é a indagação.
Como ressuscitarão os mortos? Fala na primeira vinda da segunda fase de Cristo aqui na terra. Cristo um dia vai vir a essa terra, porque quando ele é assunto aos céus, após 40 dias de aparição, o anjo disse assim para aqueles homens: aquele que vocês viram subir um dia daquela mesma nuvem que vocês viram subir dos olhos de vocês, ele vai voltar. Isso foi profetizado, que Jesus voltaria na mesma nuvem. E o texto bíblico de Mateus vai dizer que ele cruzará do ocidente ao oriente. E todos os homens, tribos, línguas, povos e nações lamentarão em ver o Filho do Homem. Num primeiro momento, ele vem só para os céus. Num primeiro momento, o mundo não pode vê-lo, porque na sua segunda volta à terra, a trombeta só soa para nós. Só nós iremos ouvir esse som. Escute o que eu vou dizer. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele vai falar que o som e o alarido da trombeta vai soar. Por que o mundo não vai ouvir? Porque esse é um som que virá só para aqueles que estão nele. Vai ser simultâneo. Isso vai bater em você e você some. Se diz que haverá som de alarido e trombeta, é porque eu vou ouvir. E o mundo não vai ouvir. É um som espiritual do céu. É um som que você de repente vai começar a ouvi-lo, e quando você menos perceber uma fração de segundo, você já não está mais aqui. Porque esse é um som que virá para nós. Esse é o som. Depois, essas pessoas que lamentarão virão descer das nuvens no Monte das Oliveiras. Jesus, com todos os salvos, com todos aqueles que no período de 3 anos e meio em que o povo foi arrancado da terra e a terra em pandemônio, quando ele voltar nessa segunda fase, que inicia-se voltar no finalzinho da grande tribulação, aí eles vão lamentar, porque Jesus virá como juiz. Jesus virá como juiz. Escute o que eu vou te dizer. Ele vai dizer assim: em que corpo virão? Esse corpo aqui é um corpo que você precisa tratar, cuidar, porque senão morre. Jesus, quando está com os discípulos, quando ele havia ressuscitado, ele entra dentro de uma sala onde eles estavam reunidos, e isso aqui não me impediu mais. Parede, ele entra e diz: a paz seja convosco. Sabe por quê? Porque Jesus é a primícia dos mortos, é o primogênito dentre os mortos. Para que eu e você ressuscite um dia, ele teve que ressuscitar primeiro. E Jesus veio numa forma em que ele se apresenta mostrando mais ou menos como seria esse corpo. Um corpo desprovido de qualquer necessidade terrena, humana, básica. Um corpo que não adoecerá. Um corpo que muito parecido com o de Adão. Você fala: mas como? Adão, quando fora criado, sabe qual era a extensão do Éden? Daqui a Minas Gerais. Sabe como é que Adão cuidava daqui a Minas Gerais? Só se transladando. Porque a glória inicial terrena que foi rompida, o homem também iria viver como Deus. E naquela extensão daquele jardim, ele já se transladava. Ele não tinha condições humanas de cuidar daquele jardim se não fosse dessa forma. O homem que vai ter o corpo glorificado, meu irmão, ele não terá limites. Esse corpo que você sofre, meu irmão, não haverá dor, não haverá nada. Você um dia vai receber um corpo são, sem doenças, sem problemas, sem necessidades, sem dores, sem limitações, sem cansaço. Você acha que isso é pouco? Não é pouco, porque nele haverá uma vida eterna. A
perspectiva terrena é de 80 anos, 90 no máximo. A perspectiva celestial é eterno, de eternidade a eternidade. Eu e você subsistiremos com Cristo. Estaremos vivendo o amor pleno na sua plenitude. Se isso em algum momento te traz medo ou traz anseio no seu coração, está na hora, meu irmão, de você entender qual foi a vida que Deus te deu. Qual foi a vida que Deus prometeu a você? Deus não te prometeu essa vida terrena. Essa vida terrena nos permite nos locomovermos, vivermos. Como o Tiago vai dizer, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, nesse plano é assim. Quando você sair dessa vida, você vai viver o pleno. Aí, capítulo 15, versículo 40 a 44, Paulo vai dizer assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos corpos celestes e a outra dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Perceba o comparativo que a criação, os corpos celestes, eles também se diferem, não são iguais. Preste atenção nisso. Versículo 42: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se no corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, você sabe que é o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual. Preste atenção. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O qual terreno, tais são também os terrenos. E o qual celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Irmão, preste bem atenção no que eu falei para você. A glória terrestre é uma, a glória celeste é outra. O comparativo da criação, tanto em Adão, tanto naquilo que Deus criou na sua obra. Mas de uma coisa nós temos a certeza: Jesus veio, e quando ele fala da glória espiritual, Adão traz a glória terrena, Jesus traz a glória espiritual, a glória permanente, a glória eterna, a glória que veio para dar continuidade àquilo que Deus começou com o homem, a glória que nos aproxima, a glória que nos dá redenção, a glória que nos faz ter condições de, se morrermos agora, entrarmos no céu do ano. Isso é espiritual, não? Porque ninguém consegue entrar no céu se não for por esse caminho. Se fosse assim, todos que estão lá fora entrariam, não entrarão. Não entrarão porque Deus é ruim ou mal, não. Não entrarão porque fazem a opção de viverem lá fora. E a salvação, como ela é de graça e gratuita, ela é dada para aqueles que querem. Para quem não quer, infelizmente, é uma rejeição à pessoa de Deus, do Espírito Santo e da salvação. Eu concluo com vocês, não vou passar do horário, capítulo 15. Versículo 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? A morte física. Sabe por que Paulo vai dizer que tragada foi a morte na vitória? A morte física não tem poder mais sobre mim e você. Escuta o que eu vou dizer para você. A morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Então, meu irmão, se alegre. Porque a morte para você, na verdade, quando vier, vai ser uma recompensa, porque ela vai te levar para o teu Criador. A morte para você não tem esses efeitos. A morte tem esses efeitos para quem está lá fora, porque a morte para quem está lá fora é condenação, é perdição eterna. Mas para os que estão aqui dentro, diz no Salmo 115, agradável é a morte dos seus santos, para ele é os seus olhos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, é porque Deus quer que estejamos ao seu lado, assim como ele chamou Enoque, falou: vem para cá, Enoque. Assim como ele disse para Moisés: sai pelo caminho, vem me encontrar, Moisés. Assim como ele disse para Elias: vem pelo meio do caminho que eu vou te pegar. A morte física não tem poder mais. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer assim para eles: ele ressuscitou. Sabe por que a morte não tem mais poder sobre a gente? Porque ele ressuscitou. Pode ter lá fora, porque a morte, se vier para quem está descoberto da graça, infelizmente é perdição eterna. Para nós, vou usar uma palavra que o bispo dizia nosso, é a promoção para o reino de Deus. Quando a morte chegar para você, não tenha medo. Ela é a promoção de Deus para você. Não vivemos aqui querendo morrer. Não somos loucos. Estamos aqui para cumprir propósitos. Mas se o que Deus fará bem, é porque ele viu que acabou o nosso tempo aqui na terra. Não tenha medo disso. Quem anda com Deus não tem medo da morte. A morte, meu irmão, na verdade, é uma cerca. Ela está para servir. A morte, para quem está lá fora, é Senhor. Para quem está aqui dentro, é céu. A morte não tem poder nenhum. A morte agora serve para que Deus recolhe os seus. Antigamente, o império da morte, como diz em Hebreus, perdurava e levava o homem. Em Cristo, quando ele morre na cruz, ele fala assim: Pai, está consumado. Consumado o quê? A salvação da cruz. Ela vai fazer assim ao aguilhão da morte do inferno: vem cá, não tem mais poder. Jesus disse: temei aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como alma no inferno. Não temei aos homens, que nada podem fazer. O temor é a Deus, porque a vida, a morte está nas mãos dele. Põe-se de pé. Não tem aquele louvor que diz: porque ele vive. Eu não sei cantar. Sabe, pastor? Vai isso aí? Dá o microfone para o pastor. O pessoal que souber. Isso, vai aí, Davi. Puxa aí, Davi. Aleluia! Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque a nossa vida está nele. Nós não estamos mais nessa vida sem saber. Maravilhoso, Jesus! Para onde iremos? Glória a Deus. Meu irmão, você sabe para onde vai. Oh, glória! Aleluia! A tua vida aqui é passageira, é como um ponto ligeiro. Mas você sabe que enquanto você estiver aqui, Deus tem um plano. Você só está vivo porque Deus tem um plano com você. Aleluia! E porque Deus nos guarda e também nos dá muitos livramentos. Se não fosse assim, muitos de nós nem estaríamos aqui.
Porque Deus, Ele estendeu a graça, a misericórdia e o seu amor a nós. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que tenha entrado aqui, ou que tenha andado afastado, ou que queira colocar a sua vida para Jesus. Jesus te chama a viver nele e a não ter medo. Porque quem anda em Cristo já não tem medo mais da morte e nem das coisas terrenas. Quem anda com Cristo sabe e tem a certeza do que vive, do que quer, aonde quer chegar, para onde vai. Se alguém assim, eu quero terminar orando, vem aqui à frente. Se alguém que quer colocar sua vida para Ele hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se há mais alguém aqui que queira entregar sua vida para Jesus, eu lanço esse convite para você. A vida está nele. A vida que você precisa está nele. Quero entregar essa irmã nas mãos de Deus agora. Estende suas mãos para cá. Senhor, eis aqui a Stephanie em tuas mãos. Ela não veio aqui à toa. Ela não veio aqui pelo simples convite. Ela veio aqui porque tu marcou encontro com ela. Ela trouxe aqui porque o Senhor precisava falar com ela. O Senhor é aquele que lança fora todo medo. Todo medo. O Senhor tem para ela o melhor. Ó Deus, toma essa vida nas tuas mãos. Que essa vida passe a ser tua. Que o Senhor esteja nela, ela em ti. Que a vida do Senhor esteja nela plenamente. Eu te peço, Senhor, renova, reveste, restaura, restitui, muda, transforma, age. Traz a alegria dos céus. Renova as suas forças. Tira o cansaço. O Senhor é aquele que renova, que restaura, que traz vida. Tudo aquilo que tem afastado o coração dela, nessa noite tu traz o renovo, restaura o coração dela, restaura a vida, a alegria, a paz. Hoje é noite, Senhor, de salvação. Hoje é noite de vida, estar ressurgindo. Hoje é noite da vida do Senhor ser aparecer, brilhar hoje nesta vida. Que ela saia daqui com o seu coração leve, com o seu coração restaurado. Receba este em nome de Jesus. A presença, a força, o poder do Senhor sobre a tua vida.